Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a este trabalho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade oferecida pela TV Galáctica, em nome da Karen Rodrigues, do Wagner Torim, e mais uma vez a presença de todos que estão aí nos assistindo, prestigiando, nos ouvindo e interagindo. Todos nós, de uma forma ou de outra, aprendendo. Tá? E, conforme muitos pedidos, eu vou dar continuidade hoje, e depois até futuramente, quem sabe, numa live futura, ao tema da semana passada, Som, o Poder do Verbo. Obviamente, longe de esgotar o assunto, mas algumas outras pinceladas sobre a importância do som, sobre a importância da fala, sobre a importância do chakra laríngeo, sobre a importância do efeito que os sons provocam, não só na natureza, a sua verdadeira natureza cósmica e os efeitos, principalmente, que ocorrem no nosso corpo, nos nossos corpos, dinamizando de uma forma ou de outra, positiva ou negativamente, a nossa saúde física, emocional, mental, transcendental e todo o nosso processo evolutivo. Uma coisa não tem como estar separada da outra. Como foi dito na live passada, tudo no universo, em qualquer nível dimensional, emana cor, emana forma, emana som. E essa forma, vamos dizer assim, não é necessariamente, como até já foi dito, uma forma física, embora aqui na nossa tridimensionalidade física, material, que faz parte também do processo evolutivo universal, essa forma seja, aos nossos olhos, mais definida, embora ela, na verdade, é maia, é ilusão, é um processo ilusório. Agora, a estrutura da forma no universo, para o som e para a cor, ela existe. Um exemplo disso, seres de altíssimo patamar evolutivo, eles não se comunicam quando precisam, quando querem, quando existe a necessidade de transmitir um comunicado, um conhecimento, etc., esses seres de alta estirpe evolutiva, eles não enviam mensagens propriamente ditas, não verbalizam, muito pelo contrário, eles emitem, obviamente, a chamada geometria sagrada, que vai elaborar símbolos, principalmente a nível tridimensional e a nível quadridimensional. Então, dentro da esfera deles, por exemplo, um triângulo, na verdade, é uma pirâmide. Dentro até do nosso entendimento, porque, na verdade, está além disso. Então, seres de alto nível evolutivo, de uma frequência muito elevada, muito sutil, se comunicam por símbolos, por mandalas. Até mesmo no terreiro, o caboclo, o preto velho, risca o ponto dele ali no chão. O que é isso? É um símbolo. É uma iconografia simbólica. É um processo de transmissão de conhecimento, de energia, que contém ali cor e som, principalmente som. Então, nós observamos que o estudo, a pesquisa, o aprofundamento da iconografia simbólica e a transmissão de conhecimentos, de verdades por símbolos, é uma constante dentro do processo evolutivo humano, é uma constante, obviamente, na transmissão de conhecimentos, de mensagens, de um patamar evolutivo, de uma frequência muito alta para cá, e uma constante, obviamente, dentro do que se conhece das
da metafísica do processo, da filosofia e principalmente nas sociedades secretas e escolas de mistério. É uma forma de salvaguardar o conhecimento e transmitir o conhecimento para aquele iniciado que entende, compreende, apreende e acata. Então, a iconografia simbólica, o que é? É a forma daquele som, daquele mantra, daquela cor ou daquelas cores. O desenho que todos conhecem, parece um número 3, uma vírgula em cima, do mantra Om e do mantra Aum, oriental, védico, hindu. Ele, na verdade, é a forma, o desenho do som, do próprio mantra, da emanação constante do universo. O universo, ele emite em vários níveis essa frequência que você vai captar como direto. Isso, obviamente, cria as suas cores e a sua forma. A forma do mantra Om é o seu próprio símbolo. E assim, sucessivamente, até dentro daquele exemplo que foi colocado na live da sexta-feira passada, sobre os experimentos do som com areia, onde determinadas frequências numa chapa metálica ou numa qualquer outra superfície ligada a um amplificador, a uma caixa de som ou algo que, obviamente, passe para aquela chapa ou para aquela superfície aquela frequência específica, e você tem condições ali, manipulando o aparelho, alterar a frequência em hertz daquele som, até chegar à classificação do som não audível, seja o infrassom ou o ultrassom, nota-se um movimento conforme as oitavas vão subindo ou descendo, um movimento da areia que vai denotar um determinado desenho. Isso na internet está cheio. Isso é um experimento muito antigo. Como já foi citado aqui, até os egípcios faziam isso. Muito bem, isso aí é a forma do som. Tá? E isso tudo é uma linguagem. Muita gente me perguntou sobre alfabetos secretos que eu citei aqui en passant, perguntando até de alguns outros alfabetos, uma vez que eu não citei, quais são esses alfabetos ditos secretos e sagrados, na verdade. Me perguntaram sobre o latim, até mesmo outras línguas vivas hoje, e, enfim, até citou o canto gregoriano. O canto gregoriano é um caso à parte, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. O que denota um alfabeto sagrado? É o som, o fonema, a entonação e aquele som naquela frequência específica para cada letra. Então, a letra, na verdade, é uma reprodução, é um efeito do som primordial. Aquele som primordial entoado, emitido, emanado, numa determinada sequência de letras, formando palavras, formando frases, formando cânticos, vão acionar um interruptor do outro lado e um interruptor dentro de si, trabalhando, obviamente, seus canais mais sutis, trabalhando uma interação muito maior com outras frequências, outras realidades existenciais, em que determinadas palavras em outros idiomas não fazem. E quanto mais antigo o alfabeto e o fonema, mais próximo da origem do processo que chegou aqui à nossa humanidade em tempos remotíssimos, mais próximo da essência primordial do efeito daquele som. Então, temos, dentro dessa premissa, letras que, na verdade, são símbolos,
iconografia simbólica, que são reproduções gráficas daquele som emanado, que contém, obviamente, um aspecto, um princípio numérico, numerológico, onde o número, na verdade, é uma ideia, é uma essência diferente do algarismo, não confundir algarismo com número, número com numeral. Tem uma diferença muito grande, porque o símbolo, ou a letra, é um número, e o número é uma letra. Ambos emanam uma vibração que é, em essência, uma ideia que está contida, obviamente, na ação do mantra ou na ação do som para aquela letra. Então, a própria grafia já emite, já emana, pela sua forma, algo que nós estudamos na radiônica, na psicotrônica, energia da forma, energia da iconografia simbólica. Como já foi dito antes, é impossível ficar indiferente a um texto num alfabeto sagrado. Aquilo parece que emana energia. É muito difícil, quase impossível, ficar indiferente, por exemplo, aos símbolos dos crop cycles verdadeiros, dos círculos nas plantações, que de muito tempo para cá vem aumentando e vem trazendo, obviamente, uma configuração ali nos campos de trigo e outros elementos que obedecem, no seu desenho, a uma geometria sagrada, a uma matemática sagrada, que influencia principalmente a nossa psique, adentra o nosso inconsciente. É impossível ficar passivo diante de uma iconografia simbólica dessa natureza. Então, os fonemas desses alfabetos, os mantras criados nesses alfabetos, a maioria passado de boca para ouvido, por sua questão puramente iniciática e secreta e funcional, tem um efeito primordial. Então, perdão, o hieróglifo egípcio, o idioma egípcio antigo, entra dentro dessa natureza. Os mantras, cânticos egípcios antigos, dentro de um processo de expansão de consciência, de elevar a nossa frequência mental e outros níveis da nossa consciência, no estado alterado de consciência, manipulação da própria natureza pelos mantras e pelos bijas, e principalmente o efeito nas nossas glândulas, nos nossos canais, nos nossos chakras, nos nossos corpos, na nossa mente, eram tratados como ciência e como, principalmente, aspectos iniciáticos daqueles, obviamente, que querem alcançar algo mais, algo além do que a sua vida puramente material. Assim como o alfabeto hieroglífico egípcio, que tem quase 5.000 caracteres, então não é um alfabeto apenas de 22 letras, como é, por exemplo, o alfabeto hebraico. É uma iconografia simbólica vasta. E o alfabeto hebraico é outro alfabeto sagrado, porque existem muitas implicações. Não vou entrar aqui em detalhes, senão a gente só vai terminar semana que vem. Isso na ponta do iceberg. A Kabbalah é muito rica nesse processo com respeito ao estudo das letras sagradas do alfabeto hebraico, as suas implicações com respeito aos 72 nomes, às 22 letras, as vibrações específicas, suas respectivas meditações, trabalhos e associações com a árvore sefirótica e com os 22 arcanos maiores do tarô, e assim sucessivamente, a coisa não para. E os próprios mantras e palavras sagradas, os Hashem, dentro do rabinato, dentro desse estudo, nós encontramos também como alfabeto sagrado a grafia especial árabe,
diferente da grafia normal, que é a grafia que está contida nos suratas, nas suratas do Alcorão, e principalmente no que está escrito dentro das mesquitas. Toda mesquita, por exemplo, ela precisa ter em seus 2 pontos, ladeando o ponto voltado para a Meca, um medalhão grande nessa grafia sagrada árabe, onde não está escrito Alá é o único Deus, não há outro Deus senão Alá, e no outro está escrito e Maomé, Mohammed é o seu profeta. Essa cursiva árabe sagrada, repito, das suratas do Alcorão, entra nessa característica mantrâmica e sagrada do alfabeto e seus respectivos caracteres. Da mesma forma é o sânscrito, para lá de energético sagrado. Os mantras hindus, os mantras védicos e os mantras tibetanos, também o alfabeto tibetano entra nessa categoria. E encerrando essa categoria de alfabetos sagrados, nós temos o mandarim chinês, também totalmente ideográfico. O latim, ele não funciona dessa forma. O que funciona dentro do latim e até de outros idiomas, alguns deles mortos, outros ainda não, é a questão da egrégora formada, ou melhor, o egrégora formado. A partir disso, é isso que vai responder. A questão do canto gregoriano, por exemplo, dentro da cristandade, especialmente na Igreja Católica, tem um particular melódico. Nós emanamos som, nossos órgãos emanam som. Nosso estado de espírito, nossa saúde emocional, nossa saúde mental vai, obviamente, determinar a qualidade desse som que nós emanamos e que nós vibramos, que podem ser harmônicos, melódicos ou simplesmente um conjunto de notas totalmente dissonantes e desafinadas. Quem tem a capacidade de escutar isso, como clara audiência, pode perceber um desequilíbrio ou um desarranjo da saúde física, emocional ou mental de um indivíduo, simplesmente ouvindo o que ele emana. Não dá nem para ficar perto. Assim como tem gente, existem pessoas sensitivas, onde a sensibilidade ao olfato é enorme, onde percebe o mau cheiro astral de certas pessoas. Até mesmo seres mais sutis, fora do campo físico, suportam o nosso mau cheiro astral. Resultado do que a gente come, resultado do que a gente pensa, resultado do que a gente sente. Então, o homem ele precisa urgentemente se reformular em todos os sentidos. Dá vontade de dizer que está tudo errado, mas está mesmo. Mas obedece a um plano não fatalista, não determinista, mas coerente com o final de ciclo. Relembrando que você escolhe viver dentro de si e no seu entorno, transformar a sua vida num Kali Yuga ou num Satya Yuga, ou numa idade de ferro, ressonando, ecoando com tudo que está aí em termos de baixa vibração, ou então transformar a sua vida numa vibração, num processo, numa vida, numa vivência de era de ouro dentro de si e do seu entorno. Nosso agente transformador e transmutador. E o som, o mantra, a oração, que não deixa de ser um mantra, são primordiais para acelerar essa frequência. Existem grupos no mundo inteiro que se revezam entoando mantras, fazendo orações, rezando terços. É o que está segurando o planeta. Senão já tinha tudo descambado há muito tempo. São 24 horas por dia, grupos no mundo inteiro se revezando com isso.
Não interessa a religião, o credo ou o princípio filosófico ou de crença. Aliás, nesse processo não existe a crença, transcende o processo de crença. E muitos grupos fazem, no mundo inteiro. Isso é extremamente importante. E aprender, ou pelo menos ter a noção de como você funciona, seus corpos funcionam, em relação ao som que você emana e que você recebe ou produz, é um processo consciente de conhecimento e de fé consciente, que obviamente vai te dar um upgrade muito grande, muito elevado. Que é o objetivo de estarmos aqui, sermos cada vez mais pessoas melhores, questionadoras, mas com uma fé consciente para não só se preparar melhor e estar em plenas condições para vivermos a nossa vida e estarmos bem, obviamente, para oferecer ajuda, para ajudar o próximo, para sermos servidores da luz. Nós estamos aqui para servir. A questão é a quem você serve, na verdade. A quem você realmente serve, ao que você realmente serve e ao que você pensa que serve, na verdade, é escravo, como eu sempre digo. O exemplo, lembram do copo cheio? Ou do copo que está pela metade de água? O otimista, o copo está meio cheio. O outro, realista, ou hoje em dia se usa um termo, não vou nem comentar, negacionista, tanto para um lado como para vários lados, enfim. E o negativo, aquele que obviamente é pessimista, estava tentando achar a palavra, vai ver os copos meio vazios. Qual é o processo, na verdade? Você tem que agradecer por ter água no copo. Acabou. O cosmos não faz essa distinção se está meio cheio, se está meio vazio. Isso é desculpa para fazer ou não fazer algo. Para ter ou não ter atitude. Como eu sempre digo, não podemos depender dessas coisinhas para avançar na nossa vida. Então, voltando à questão do som, tá? O canto gregoriano, por exemplo, voltando ao processo, ele tem, naturalmente, uma proposital variação melódica que só aqueles clérigos, aqueles padres, aqueles iniciados, ordenados, conhecem profundamente e praticam profundamente, da maneira correta, no tom correto, na altura do tom e do som corretos e na variação de frequência melódica para que cause um efeito no ambiente e em si próprios, trabalhando principalmente suas glândulas. Encontramos isso nos sons e mantras sagrados do Oriente, principalmente do Tibete e dos antigos Vedas. Encontramos isso na Kabbalah, encontramos isso no Egito Antigo, onde na iniciação cada um recebia uma parcela da palavra até chegar no processo final, ter a frase inteira e saber trabalhar isso dentro de si. Iniciando com os chamados sons vocálicos, que hoje sociedades secretas, algumas raras, e escolas de mistério também raras, trabalham sons vocálicos e os bijas. Bija é o som original de alguma coisa. Bija da terra, bija do fogo, bija do ar, bija da água, o bija dos chakras, o bija do aura. Bom, então, conhecendo isso, nós temos um processo de evolução consciente em nossas mãos, onde a aceleração da frequência é paulatina, mas irreversível.
E esse é o mal barato do trabalho com o som. Tá? Porque vai atingir principalmente suas glândulas. Os sons vocálicos egípcios antigos, que é o processo iniciático primordial, mas é o primeiro, porque o neófito, o novato, ele sai do átrium da primeira iniciação, conhecendo a finalidade e o objetivo dos sons vocálicos, por exemplo, mas ainda não tem condição, como em pessoas com graus superiores, de trabalhar esses sons vocálicos e outros sons, outros mantras, num nível de variação melódica extremo, que vai justamente transformar e transmutar as suas vibrações e, obviamente, colocar a sua saúde física, emocional e mental num patamar bem mais alto. Isso é prática. Isso leva tempo, isso dá trabalho, coisa que ninguém quer fazer. Ninguém hoje quer ter trabalho com nada, quer a receita do bolo na mãozinha e quer a entidade à sua disposição para resolver os seus problemas. Não é assim que a coisa funciona. A natureza não dá saltos, tudo requer um processo de determinação, coragem e, principalmente, algo que faz muita falta hoje em dia, infelizmente, comprometimento. Consigo mesmo, com a sua proposta, com aquilo que vem justamente num compromisso que você assume, com Deus, com o cosmos, com você mesmo. E com todas as hierarquias que estão ligadas ao seu processo evolutivo, ao seu histórico como ser, como mônada reencarnante, como alma, e que vem de antanhos. Então, por exemplo, existem mantras tibetanos que somente com muito treino, muita prática, e por serem iniciáticos, nós ocidentais vamos conseguir produzir, emanar esse som, porque são difíceis. O que a grande maioria conhece aí é muito fácil. Aliás, pasmem, o conhecimento que hoje o Ocidente, embora a ligação seja estreita, especialmente com o Tibete, mas o conhecimento que temos hoje no Ocidente a respeito da parte esotérica, oculta e iniciática do Oriente, principalmente da Índia e do Tibete, são fragmentos superficiais, porque o conhecimento verdadeiramente oculto, o conhecimento verdadeiro e profundo, nós ainda não temos condição de assimilar. Isso está salvaguardado até que a humanidade volte a ter condição de assimilar e até mesmo trabalhar, no caso dessa live, com esses mantras. Eu vou citar um exemplo que me veio agora, me ocorreu agora, falando de Tibete, de Oriente. Não sei aí quem já ouviu falar, alguns sim, outros não, de Guru Padmasambhava. Ele nasceu, se não me falha a memória, no século VIII, mais ou menos, e o seu próprio nascimento e desenvolvimento inicial foi muito parecido com o de Siddhartha, com o Buda Shakyamuni. E o próprio Buda previu a vinda de Guru Padmasambhava. Ele tem uma ligação estreita e é um dos representantes, vamos dizer assim, da grande fraternidade branca universal, e foi ele que uniu as escolas de mistério que vinham do Egito Antigo ao conhecimento tibetano. E ele, como integrante da ordem Nyingma, que é uma das 4 ordens do budismo tibetano, ele fundou a escola tântrica tibetana. Tantra, que é o verdadeiro Tantra, não um entendimento ocidental do Tantra, que é totalmente distorcido. Totalmente não, desculpe. Muito distorcido.
Então, o trabalho de Guru Padma Sambhava foi excepcional, abrindo caminho também para um processo maior relativo a Tsongkhapa. Vale a pena estudar Tsongkhapa no Oriente, no Tibete, onde o entendimento dos bodhisattvas, das mandalas, iconografia simbólica, e os seus respectivos sons, transformados em mantras, alguns criados até por ele, são espetaculares e fundamentais no processo iniciático e na abertura da mente, na abertura dos canais etéricos que nós temos nos nossos corpos, os circuitos do sistema nervoso intracranianos, nossos chakras, e a ação dos mantras e do som sobre o que eu já falei lá no início, sobre os nossos órgãos e principalmente sobre as nossas glândulas. Existe uma frase que é o título de um livro da Ordem Rosa Cruz, a Amorque, muito interessante. Glândulas, o espelho do eu. São elas que fazem essa transição e são estimuladas pelo som, pela cor e pela forma. Isso é um processo muito interessante, que todos, acredito, que estão assistindo essa live, já experimentaram de uma forma ou de outra. De uma forma consciente, de uma forma mais lúdica, de uma forma inconsciente, mas já experimentaram, de alguma maneira, o efeito de um som, de um cântico, de um mantra, de um Om Mani Padme Hum, de um Om Muni Muni Shakyamuni Soha, de um Gate Gate Para Samgate Bori Swaha, um Hara 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 Mahadeva, o Om Namah Shivaya. Isso falando só do Oriente, relativo aos Vedas, aos hindus, aos tibetanos. No Egito, os sons vocálicos, Om, assim como no Oriente Extremo também, a Ra, o Ma, o Rei. São mantras que trabalham não só os chakras, como outros pequenos chakras e órgãos do nosso corpo. Na nossa cabeça não temos somente os 3 chakras superiores, existem outros que são, obviamente, despertos em graus superiores iniciáticos, utilizando som e mantras específicos que aceleram o processo. Todos ligados à subida da Kundalini. Isso aí é fantástico. É um processo evolutivo natural do ser humano, onde muitos não acreditam porque estão tão mergulhados na matéria que, como eu falei na live passada, apontando o dedo para a Lua, só consegue enxergar a ponta do dedo, em vez de enxergar a Lua e aquele espetáculo celestial. Tá? Então, o som que está presente na nossa vida é fundamental. E o surdo-mudo tem o seu som interno. Ele capta o som da natureza, o som cósmico. Som é vibração, é frequência. Ele não precisa ser o tempo todo audível ou perceptível materialmente. Ele é um dos elementos, como eu falei na live passada, que arrepia, tem que arrepiar. Se arrepiou, tá ótimo. Se mexeu com você, com o seu interior, se tocou o seu coração de alguma forma. Isso é importante. A gente pode chegar a falar em palestras, falar, dar aulas e conferências e participar de congressos, isso, aquilo, enfim. Se você não consegue sensibilizar alguém, mas se você consegue, com aquelas palavras, com aquelas ações, tocar o coração de alguém, já está ganho. Porque essa pessoa que foi tocada lá dentro, mexeu com ela,
ela nunca mais vai esquecer. O resto não. Palavras o vento leva. Embora a palavra tenha força, tenha poder, é preciso ter um receptor que seja sensível ao que você fala. Identificar no seu conteúdo a verdade que bate dentro dele. E quando isso acontece, e quando mexe com a pessoa nunca mais esquece aquela frase, aquela palavra e aquela pessoa ou aquela situação, enfim. E vai ser um gatilho, obviamente, para que ela renove as suas forças. Sempre. Então, a importância do som... Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo. Esse é o melhor deles, é fantástico e que todo mundo conhece, já ouviu falar e presenciou. Até mesmo aqui em vídeos, a ação do poder do som e do poder da palavra. Vários experimentos sobre isso. Tá? Por exemplo, um muito conhecido, pega 3 recipientes, coloca arroz ali, um arroz já feito, já cozido, pronto para comer, você coloca num recipiente, no segundo e no terceiro. No primeiro recipiente, você emana sons positivos, de frequência alta, mantras, palavras positivas, carregadas de saúde, carregadas de amor, carregadas de positividade, de alto astral. Coloca uma música numa frequência alta, tipo uma música clássica. No outro recipiente, não mexe. Isso vale para plantas também, enfim. O universo é vasto. Você não faz nada. No segundo recipiente. No terceiro recipiente, é só baixo astral. Xinga, demonstra sua raiva, seu ódio, coloca a música de uma frequência mais baixa, tá? Com muito barulho, com muito ruído, algumas notas dissonantes, enfim. Você vai ver depois de um tempo o resultado. Insiste. Vai todo dia fazendo isso. Você vai perceber que o recipiente que recebeu, cujo arroz recebeu, ou qualquer outro elemento, palavras positivas, ele vai inchar. Parece que ele vai florescer. Ele vai sobreviver e ficar saudável, por mais tempo. O do meio vai ter a sobrevida dele natural, foi indiferente e pronto. Não tem evolução daquilo. E o outro arroz chega a ficar escuro, chega a ficar preto, sujo. Tá? Você vê que existe um acúmulo ali de energia densa ou alguma natureza diferente da estrutura natural daquele arroz, que sofreu essa descarga. Muito mais que isso, as experiências do saudoso cientista japonês Masaru Emoto, com a água, onde ele dizia, com muita propriedade, uma cidade ou um ambiente saudável é onde e quando a sua água está saudável. Porque a água, ela é um elemento que absorve vibrações, energias de uma forma espetacular, fantástica. Então, todos já devem ter ouvido falar, ou a grande maioria, das experiências do Dr. Emoto, quando impregnando um recipiente com água, né, de vibrações positivas, e congelando esse recipiente, nós vamos observar pelo som, pelo mantra, pela música, numa frequência alta, os cristais que formam aquela água congelada, submetida a essas vibrações. Os cristais, eles têm uma forma harmônica, parecem cristais de neve, onde tem aquela forma perfeita de geometria sagrada. Ao contrário, recipientes com água que foram trabalhados com vibrações densas, com o discurso de Hitler, por exemplo, e outros iguais ou piores que ele, com, obviamente, vibrações de desamor, de ódio,
música com uma frequência mais baixa, você vai ver ao microscópio, depois de congelada essa água, que não formam cristais harmônicos. Os cristais que formam, quando formam, além de escuros, são totalmente dissonantes e desarmônicos. Não tem desenho, não tem uma harmonia, não tem uma geometria sagrada aí. Como nos flocos de neve, aqueles desenhos microscópicos dos flocos de neve. Então foi provado que a água ela capta essas vibrações e a água, como solvente universal, ela vai limpar tudo. Limpa. Agora, raciocine comigo para a gente encerrar. Se a água tem essa capacidade, ela vai absorver e concentrar aquelas vibrações, aquela energia, seja qual a natureza da energia. Lembrando que energia não tem sexo. A escolha é sua. Se a água é capaz disso, obviamente que, como efeito multiplicador, quando você tem um pouco daquela água e coloca num reservatório, coloca numa garrafa, coloca num açude, aquilo tem um efeito multiplicador tal, energético, que vai, obviamente, impregnar toda aquela água. No Japão, são feitos trabalhos de energização de grandes reservatórios, grandes lagos. Era o que tinha que fazer, obviamente, em grandes lagos, grandes açudes, grandes reservatórios de água, cisternas, etc. Purificar a água na sua qualidade vibracional. E o ponto mais importante, se a água realmente, e ela tem, tirar o C daí, essa capacidade, vamos lembrar que nós somos compostos no nosso corpo físico, no nosso organismo biológico tridimensional, de 70% de água. Dentro de cada célula nossa, cada célula tem 70% de água, proporcionalmente. O nosso organismo, o nosso corpo físico biológico, é composto de 70% de água. Tanto que o sangue é um dos órgãos, se não é o órgão mais importante do corpo. Eu sugiro que estude um pouco de teosofia de Blavatsky, que coloca no glossário teosófico, por exemplo, sangue é luz astral materializada. Nosso corpo é composto de 70% de água. Essa água toda absorve e concentra vibrações, principalmente sonoras. Então, o que você emana, o que você fala, o que você ouve, vai impregnar a água do seu corpo, que está em suas células, está nos seus tecidos, está nos seus órgãos, está no seu coração, está no seu cérebro, está nos seus ossos, está na sua saúde. A saúde da água que você ingere, a saúde do que você pensa e principalmente do que você fala e do que você ouve, vai impregnar vibracionalmente, numa frequência mais alta ou mais baixa, a água que compõe 70% que está no seu organismo. Ah, eu não nasci para isso. É muita areia para o meu caminhão. E a lei de Murphy é assim mesmo. O que pode dar errado, a tendência é para dar errado. Isso. Faça isso. Fica dizendo isso para si mesmo, para o teu inconsciente ficar impregnado e, principalmente, toda a água do seu corpo trazer essa vibração e você acreditar nessa baboseira. Então, nutra a água do seu corpo, que vai influenciar diretamente na sua saúde, com palavras, pensamentos, palavras e ações positivas de frequência alta,
Ninguém é para ser monge ou santo. Um palavrão de vez em quando é saudável, mas o tempo todo também entra numa frequência baixa, principalmente se essa frequência baixa com a sua palavra tem uma ação de pensamento dentro de uma frequência baixa, de ódio, de raiva, de inveja, de ciúme, de desespero, de desconfiança, de inconsequência, de medo, que é a pior coisa. Sai dessa. Não estamos mais nessa época, não. Acabou. Quando é que você vai se convencer que isso acabou? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, tá? Por depositarem seu tempo. Agradeço a Karen, agradeço ao Wagner Dorim, à TV Galáctica, mais essa oportunidade. Vamos dar continuidade, não só a esse tema, mais tarde, como a outros também. Muito obrigado a todos. Namastê. Yat Ra. Um bom final de semana. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe a todos abundantemente.